primeiramente, o que é a- essa jogada do louco, né? É uma forma de estudo do tarô. E ela fala que o louco, que é a carta sem número do tarô, ela pode assumir toda e qualquer personalidade entre todos os arcanos. E nisso começa uma jornada pessoal dele de transformação, onde no começo ele é o louco, aquele que acha que sabe as coisas e que vai entender, que nem entende o mundo, mas não entende nada. E a cada novo arcano, eles ganham uma nova personalidade e uma nova roupagem. Só que no fundo ele é sempre o louco. Então começa essa jornada maravilhosa que ele vive dentro dele. Gratidão, eu sou a Aline Barcelos do Ateliê Arte de Ser e hoje a gente recebe o terapeuta Murilo Merlin, que ele vai falar sobre o seu estudo e a trajetória dele, o estudo do tarô, da simbologia do tarô, né? Uma boa dica de leitura para quem se interessa por simbolismo é o livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos. Vale a pena a leitura porque ele dialoga com essa simbologia que vem do nosso inconsciente coletivo. E por uma surpresa, o Murilo ele fez uma tiragem do meu Caminho do Louco, né, que eu vou partilhar com vocês. E conforme ele foi falando sobre essa trajetória, essa leitura que ele fez, eu fui relacionando com o meu processo arte-terapêutico. E se vocês puderem, já curte aqui o canal, já deixa o seu like, seus comentários, que o Murilo também vai responder os comentários sobre essa simbologia, esse estudo dele. E curte o canal, dá aquele like, segue, compartilha, porque vocês ajudam a gente a divulgar um trabalho incentivo para continuar alimentando o canal. Primeiramente, quero te agradecer, Murilo, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Hoje o bate-papo é com o Murilo Merlin. Ele vai contar um pouquinho do seu trabalho e vai falar um pouquinho sobre o Caminho do Louco, o simbolismo do Caminho do Louco. É isso? Além do Caminho do Louco, eu vou falar do simbolismo do seu Caminho do Louco, porque é uma tiragem e um método de estudo, na verdade. Muito bom! Eu adorei a ideia. É um susto, estuda... é uma surpresa, isso não foi combinado. Mas antes eu queria que você falasse de você, pode ser? Pode ser. Vamos começar com comigo. Eu sou meio apressado. Não tem problema. Meu nome é Murilo Ferreira Merlin, mas o meu Instagram é Murilo Merlin. Eu sou terapeuta holístico, futuro arte terapeuta. A gente começou uma pós aí, vamos fundo. E eu faço um trabalho bastante... Como é que eu posso explicar? Ele é um trabalho que mistura muito linguagem simbólica e o tratamento energético. Então, eu venho tentando trabalhar a energia das pessoas, mas também fazendo com que ela perceba o simbolismo que a vida dela tem, porque a vida ela é simbólica de uma certa forma, né? Tudo fala em muitos níveis pra gente. E quando a gente aprende a ler, né, a pegar esse manual que parece que as pessoas resolveram esconder da gente, fica mais fácil você entender como a vida conversa com você, como você conversa com ela. E nisso, há 4 anos atrás... 4? Não, já são 5 anos. Há 5 anos atrás, eu comecei a estudar o tarô. Eu comecei com outro tipo de tarô, né? O tarô dos orixás, que é uma outra linguagem, ele fala sobre umas outras questões. E disso eu comecei a expandir para outros tarôs e comecei a aprender a entender mais esses símbolos pegando o que significa um arcano, cada arcano tem a sua especificação, mas conforme ele vai entrando num tipo de tarô novo, ele ganha um storyline, ele ganha uma história nova, que é onde eu cheguei com o meu tarô, que eu uso hoje em dia, que é onde a gente vai trabalhar essas energias. Muito legal. Tá bom? Antes de mais nada, eu vou falar pra gente fechar os olhos, eu e você. Eu vou começar a me concentrar e eu vou começar a embaralhar o baralho aqui.
Quando você começar, quando você quiser, você fala para e o número de quantidade de montes que você quer que eu. Na verdade, nem precisa falar os montes, você só fala para mim se é de cima ou de baixo e se eu vou virar as cartas ou se eu não vou virar as cartas, tá bom? Tá bom. Então vai sair como elas forem. Eu vou começar a dar uma explicadinha aqui sobre, primeiramente, o que é essa jogada do louco, né? É uma forma de estudo do tarô. E ela fala que o louco, que é a carta sem número do tarô, ela pode assumir toda e qualquer personalidade entre todos os arcanos. E nisso ele começa uma jornada pessoal dele de transformação, onde no começo ele é o louco, aquele que acha que sabe as coisas e que vai entender, que entende o mundo, mas não entende nada. E a cada novo arcano, ele ganha uma nova personalidade e uma nova roupagem. Só que no fundo ele é sempre o louco. Então começa essa jornada maravilhosa que ele vive dentro dele. E com isso, quando a gente desenvolve a leitura, a gente faz uma leitura que é um mix de previsões, entendimentos psicológicos e estimativas sobre o passado e o futuro. Porque funciona como? Eu vou tirar todos os arcanos para você e a posição que o louco tá, ela representa exatamente o ponto nessa sua história, dessa sua vida que você se encontra. E é o presente do agora, aquele que você não consegue ver direito, mas você vive ele. Interessante. Fácil de entender. Posso te fazer uma pergunta? Eu sei que você falou um pouquinho, mas me fala um pouco sobre a personalidade, assim, do louco. O que simboliza o louco no tarô? Para a gente falar um pouco desse simbolismo. Para quem tá chegando agora, assim, falar assim, o que é o louco? Ele é a carta zero, é isso, né, do tarô? Normalmente, eu não gosto de considerar esse número zero, porque eu acho que, como zero ainda mostra uma certa personificação. O louco não tem número. Ele representa o nada. Mas ele é tudo também, né? Se a gente olhar para essa carta do louco, se a gente olhar para ele aqui, a gente vê um jovem aventureiro na ponta de um penhasco, pronto para começar uma jornada com essa trouxinha de roupa que ele carrega. E é exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente liga o louco com a humanidade. A humanidade que não sabe muito bem onde... Ela acha que sabe alguma coisa, mas na verdade ela não sabe onde é que ela tá, ela não sabe para onde ela tá indo, ela não sabe o que ela tá fazendo. Mas ela acha que sabe. E é isso que ele representa. E ele vai representando essa transformação que o ser humano vai tendo dentro de si. Então, realmente é a ideia de meter o louco por aí, sair metendo o louco por aí e se jogar. Então, o louco representa muito esse se jogar. É interessante que eu vejo o louco também como um ser mais puro, assim, né? Ou não? Muita gente considera. Eu acredito que, quando a gente pensa em pureza, a gente acredita que a pessoa não tem... a gente acha que a pureza é assim, a maldade. E o louco, ele vai se aproveitar da situação, porque, de certa forma, ele está se aventurando, quer aproveitar a vida da forma dele, do que muito, muito mais do que o pobre, inocente, espiritualista. Eu vejo outros lugares essa pureza que talvez ela possa se encontrar. Mas tem muita gente que considera isso. Vai muito da visão do que cada um quer ter sobre o que é esse arcano, né? Tá. Vamos lá. Todo o jogo, ele se encontra de que forma? São 3 fileiras. E as três fileiras tem 7 cartas e tem uma carta no final, que é o fim da sua jornada. Se você for olhar para o meu baralho, todas as cartas, esse baralho é diferente porque as cartas têm 2 lados. Interessante. E cada lado, esse é o arcano, e a cada lado que ele assume uma personalidade diferente e ele diz sobre algo diferente daquele arcano. É a ideia de dentro e fora, luz e sombra, seco e molhado. Então a gente vai muito na ideia da dualidade sobre as coisas. E quando eu falo sobre dualidade, não quer dizer que um lado é ruim e um lado é mau. Mas sim
a cena você analisa a cena por um completo. Você olha para aquela cena num aspecto diferente. E eu acho E que tantos lados eles se complementam, né? Porque a gente fala muito, falou, a gente quer saber muito da luz, mas a gente não imagina o quanto que a sombra ela é poderosa até para luz, né? sim, porque na verdade quem projeta a sombra é a luz, né? A sombra não Exato, consegue projetar sombra, né? Ele porque não a consegue sombra ela projetar luz, né? exato, não sai luz das sombras, né? Então, e as sombras, ela tá ali, ela só existe por ela. Quando a gente coloca a luz e a luz projeta uma sombra, a hora que a gente ganha consciência. E a hora Sim. que esse processo todo começa a funcionar de verdade, né? A gente Uhum. entende que nem tudo que brilha na luz é da luz. Às vezes é a sombra. Sim. Então, como é que a gente começa a entender esse jogo? Primeiramente, a gente tem que entender que a jogada onde encontra-se o louco, nessa sua carta, nessa sua jogada, é onde você se encontra exatamente nesse período de história da sua vida. Ele pode estar no final, como ele pode estar no começo, como ele pode estar em qualquer posição, em qualquer uma das 22 posições que existe aqui. Ele se encontra na terceira fileira e é a quarta carta. Então a gente percebe que existe muito mais sobre o passado do que realmente existe no futuro. Então fala sobre um ciclo que se encontra próximo do seu final. Então muitas modificações foram feitas. Eu, de certa forma, eu não consigo prever exatamente há quanto tempo para o passado e há quanto tempo para o futuro isso vai dar, porque cada um parte do seu próprio processo. Então, por exemplo, a primeira carta pode simbolizar você há 20 anos atrás, enquanto a próxima carta é você daqui 30 anos no futuro. Uhum. Então, não existe um período de tempo assim, isso tudo vai acontecer aqui, não, mas vai falar de um processo de transformação pessoal, de como você está se transformando e como você está nesse exato momento. Certo? Certo? É que às vezes eu começo a falar e se eu não paro, as pessoas talvez vão ficar um pouco confusas, porque vai muita coisa de uma vez só. Então, sabemos que esse louco, ele tá no presente, ele representa o presente, e ele tá na sua fileira. Então, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 situações que se encontram no passado, e 1, 2, 3, 4 situações que se encontram no futuro. Então, como eu disse, é uma situação no final. Então, a gente vai começar do primeiro arcano que representa, que a gente encontra dentro do seu jogo, que é onde a gente vai falar exatamente da onde a gente está vindo, qual foi o começo dessa lição. E a carta que aparece é a carta o arcano do mundo. E esse arcano do mundo, ele é engraçado porque ele está de costas. Quando ele está virado de frente, você vê uma bela mulher, toda com os braços para cima, em posição de êxtase, louvando a algo que representa o todo. A gente encontra 4 figuras aqui em volta que representam os 4 elementos. A gente vê um círculo de louros. E isso mostra muito essa ideia da felicidade que o final que o mundo traz, porque é o fim do ciclo. Então, o começo do seu ciclo já fala de fins de ciclos. Então, precisou acontecer o fim de algo para que algo pudesse se transformar. E quando a gente olha essa carta por trás, a gente está olhando por trás dos louros. E por trás dos louros existe uma cobra que morde o próprio rabo. Então ela fala sobre o processo de transmutação. Tem E um nome essa cobra, é um pouco Ouroboros. Ouroboros. Então, quando a gente olha para esse mundo e esse Ouroboros que vem aqui, então ele vai falar principalmente de um processo de transformação, pessoal. Um processo, além de transformação, é um processo de transmutação de um ciclo. Então vem de algo que precisou ser finalizado, mas ele não vai ser finalizado, pum, acabou isso, começou aquilo. Não, esse processo precisou ser renovado e transmutado. E quando a gente olha, tem uma coisa aqui no tarot que a gente olha bastante também, que é a posição dos olhos da figura que está na carta. E como essa pessoa está de costas, é como se ela estivesse olhando para dentro. Então a transmutação, ela precisou vir de dentro, o olhar precisou vir de fora para dentro. E ele precisou falar muito de um espaço pessoal, de um espaço interno, de um espaço de colocação para dentro. Eu vou te dar um exemplo
Eu acho que tem tudo a ver com o meu processo mesmo. Porque, assim, eu por muito tempo, os meus trabalhos artísticos, eles eram mulheres de olhos fechados ou de costas. E aí foi um trabalho na arte terapia de eu virar essas pessoas para fora, porque eu acho que é um processo que, assim, tem gente que é tudo para fora e tem muita dificuldade de vir para dentro, como tem gente que é muito para dentro e tem dificuldade de vir para o mundo. Então, se deixar eu com a minha lua em peixes, eu só fico do lado de lá, porque é muito bom. Né? Então, é assim, e eu acho que o que você trouxe desse simbolismo tem tudo a ver. Porque eu fiz um trabalho de olhar para esse mundo material, né? E, e sem falar nada, você já falou muito da próxima carta, que vem falar sobre o seu próximo processo, que vai. Porque uma carta, ela não começa e termina nela mesma. A gente vai ver que todas as cartas vão indo num sentido e num fluxo pessoal delas. Então, muitas vezes você vai ver que primeiro você precisou aprender uma coisa para depois aprender outra coisa. E aqui, esse aprender a se transmutar leva à próxima carta, que ela também está de costas. Então, ela também olha para dentro. Então, ela também fala de um processo de vamos olhar para dentro. E quem está aqui? Quando a gente vira essa carta, que é a posição natural dela, a posição de frente, é a carta da força. A força, ela representa uma mulher com o símbolo do infinito na cabeça. Esse símbolo do infinito representa as 1000 ideias. E ela mostra uma mulher que está abrindo a boca de um leão. Mas ela não abre com força, ela abre com jeito. Que é isso que, na verdade, que essa força representa, o jeito que a gente faz, a expertise, o detalhe sobre o trabalho e ganhar o domínio, porque ela podia estar com a mão dentro do leão e o leão morder ela, mas esse leão não vai morder ela. E quando a gente olha para isso, a gente não vê mais essa figura, essa meio que batalha que existe entre a mulher e o leão. Parece que eles estão abraçados e juntos eles olham sobre a luz do luar uma figura lá atrás, que é o diabo, que é o nosso processo materialista, o nosso processo interno. Então é a força para enfrentar as trevas interior que aparece muito aqui. Então, quando a gente fala sobre isso, ó, já puxa exatamente sobre aquilo, o desvirar, né? Esse desvirar dessa sua mulher, a gente pode ver muito esse processo de ganhar força interior e saber olhar para as trevas, saber olhar para aquilo que me causa medo e realmente me confortar junto com o meu lado mais animalesco. Então, é o meu lado racional, é o meu lado emocional enfrentando essa minha sombra interior. É, E é muito sobre esse processo, entendeu? e aí você me. Eu lembrei de uma frase que a minha professora de dança fala, e que acho que tem a ver com o que você falou. Ela fala que para a gente ser leve, a gente precisa ser forte. Porque ninguém consegue ser leve sem ser forte. Você pensa numa bailarina, para ela ser leve, ela tem que ter muita força no corpo. Então, o quanto que a gente de força a gente tem que ter para conseguir ser leve também no mundo, porque senão qualquer coisa a gente coloca um pouco desse leão para fora também, né? E é exatamente isso, não é? E não é uma competição entre a mulher e o leão, né? É um trabalho sinérgico entre a mulher e o Sim. leão. Então, parece que ela está abraçada, parece que ela é a melhor amiga do leão. Então, é o seu lado muito racional sendo o melhor amigo do seu lado emocional. E isso requer muita destreza e muita força. Tem gente que, com milhões de anos de terapia, não consegue chegar a 1% disso. Os Uhum. lados sempre se chocam. Então, fala muito sobre esse processo de saber primeiro começar a transmutar e depois saber enfrentar, né? A transmutação levou a esse domínio pessoal. E quando a gente. E nisso eu já vou dar até continuidade para a próxima carta, que. Porque esse leão e essa mulher, a força que vai enfrentando essas trevas, faz com que aconteça, gere o próximo processo. Que é o processo da torre. A torre, ou a casa de Deus, como também é chamada, ela é um arcano que fala sobre desestruturas. Por quê?
que ela mostra um lugar, quando você olha de frente, ela mostra um lugar super bonito, belo, mas que é oco por dentro, que é o que representa a sua carta. Então ela mostra uma torre oca com uma máscara sendo quebrada. E duas figuras abaixo, que representam o nosso destino, então são os nossos destinos, os nossos caminhos, que nos levaram a construir uma torre oca com as máscaras que a gente coloca da vida. Então, enfrentar os demônios internos não é realmente aprender a tirar as máscaras, encarar o mundo de uma certa verdade nua e crua para o lado de fora. Então, essa carta fala muito sobre um lado de fora, né? Sobre um lado externo. Então, eu precisei enfrentar para dentro para saber me jogar para fora, para eu realmente tirar a máscara que eu vou construir sobre mim mesmo e mudar minha percepção sobre mim. Faz todo Pensativa. sentido. Faz todo sentido, né? A gente vai destruindo alguns personagens para cada vez mais a gente chegar perto da nossa essência, né? Uhum. E esse processo, ele é muito seu. E se você for ver, se você olhar para a carta dessa torre, a máscara, quando ela é colocada na posição do jogo, ela olha para trás. Então é a máscara que sobre o passado. Sabe aquilo que a gente sempre tenta condenar a gente em relação ao passado? É muito sobre isso. Tirar essa figurativa do passado que a gente tem, que a gente conta sobre nós mesmos. Aquele coitadismo, aquela questão do... muitas vezes eu não sou forte, eu não tenho força, eu não tenho poder. Diferentes níveis, né? Tipo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Então, é muito sobre o passado, sobre todo esse processo. Então, a gente vai indo para um processo interior, um processo exterior, um processo ligado ao passado. Muito bom. E isso leva à próxima carta. E a parte mais engraçada da próxima carta é a carta da Lua. E a carta da Lua, dentro dela, quando você olha de frente, você vê uma lua, você vê um lago, você vê dois animais, e você vê as duas torres, com as nossas torres emocionais, os nossos pilares emocionais. Só que o seu aparece de que forma? Ele aparece de costas, oco, que nem a torre de antes. Só que diferente de ser uma lua resplandecente, uma lua cheia, poderosa, a gente vê quem? A gente vê Lilith, o lado sombrio da lua, o lado das trevas. Então existe uma deusa com a cura e o veneno na mão, olhando diretamente para você, com duas torres, com dois pilares emocionais que representam oco, né? Porque eles são nada por dentro, eles estão ali só para nos reconfortar, mas na verdade eles não têm nada. E uma lua totalmente negra, com uma auréola de luz querendo sair por trás dela, apontando diretamente para você, olhando e te encarando de cara. E isso a gente consegue perceber que a desestruturação anterior, a quebra, né, dessas máscaras, precisou que a gente mergulhasse dentro das nossas sombras, mas dentro das nossas sombras emocionais, o lado oculto das nossas sombras, né? Esse lado negro da lua, essa Lilith interior, esse lado da mulher mais selvagem, mais poderosa, mais de força, porque é nas sombras que a gente encontra a força, é nas sombras que a gente encontra o poder. Aquela força que precisou do começo, ela só era para enfrentar os demônios. Mas quando eu soube enfrentar os demônios, eu aprendo a transformar essa desvantagem em vantagem. E é aqui que fala sobre isso. Muito bom. Nessa sua carta. Tá passando um filme na minha cabeça. E tá passando um filme, de alguns trabalhos artísticos, Quando você vai falando, eu vou lembrando de algumas fases que eu sempre coloquei muita arte, né? Eu sempre tive a arte como um suporte desse meu processo, né? Como eu te contei, que as minhas obras ficavam tudo de costas. E eu acho que essas sombras, elas vieram na arte também. Vou continuar aqui. Tá? Depois de se enfrentar nas trevas, na verdade não é nas trevas, é com as trevas, nessa lua, né, sombria, com essa Lilith, com esse veneno, com esse algo, aparece uma nova figurativa na nossa frente. E essa nova figurativa, ela olha de uma forma muito diferente, porque são três figuras que representam, né, um triângulo, né, algo sobre estabilidade, transformação e mudança. A gente vê um anjo que tá assim, ó, para qual lado você vai, meu bem? Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? E nisso se figura a imagem dos enamorados.
os enamorados vêm falar sobre o nosso poder de escolha e decisão. De um lado, tem uma figura feminina, representada com uma máscara preta e com um corpo branco, e uma árvore com uma cobra enrolada e uma maçã. Do outro lado, existe um homem com uma máscara branca e um corpo todo pintado de preto, e uma árvore representada como um arbusto pegando fogo. Então, aqui a gente já vê uma referência até bíblica, de certa forma. É Adão e Eva, né? O feminino e o masculino, e a inovação e o tradicionalismo. A inovação de Eva com os frutos do conhecimento e o tradicionalismo de Adão com esse símbolo de divino, né? Que aparece várias vezes durante a Bíblia. E Eva olha para frente, estando na esquerda. E Adão olha para trás, estando na direita. Mesmo Adão estando na frente, ele olha para o passado. E mesmo Eva estando atrás, ela olha para o futuro. Então, é para qual lado você quer olhar? É para qual caminho você quer seguir? E não existe caminho certo e caminho errado, porque o tradicionalismo, ele não está errado. Ele só já é um caminho pré-escrito. Então, você tem que tomar cuidado sobre ele, que é diferente do caminho que Eva mostra pra gente, que é um caminho novo, que é um caminho moderno, que pode também ser totalmente aterrorizante se eu não souber trabalhar. Então, passou muito sobre esse processo de qual caminho você vai escolher. Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Você vai para cima ou você vai para baixo? Você vai para frente, você vai para trás? Para qual lado você vai? Só que não é a vida que vai escolher isso, é você. E somente você é a única pessoa capaz de olhar. Por isso que eu gosto muito dessa figurativa, porque é uma figurativa do anjo que olha para você e duas personas que olham cada uma para uma direção diferente. Uma para o passado e uma para o futuro. Qual caminho você vai escolher? Próximo arcano, né, esse próximo sinal de mudança, quem vem... E olha que legal, quando a gente... Vou até dando um parênteses aqui. Você olha dualidade, e a gente ainda vê algo meio que fala sobre dualidade, mas também com a ideia do 3, que são as duas pilastras que esse pendurado se pendura. Que é o que representa nessa carta? Essa carta fala parte do seu processo. Depois que eu aprendi a fazer as escolhas, depois que as escolhas vieram, apareceu um arcano que ele é muito... Eu vou falar polêmico, mas eu não gosto dessa palavra polêmica, porque eu gosto muito dele, mas ao mesmo tempo ele é bom, ao mesmo tempo ele é ruim, ao mesmo tempo as coisas podem estar acontecendo de uma forma positiva, que é o pendurado. O pendurado fala muito de um processo mental, um processo que, se você for olhar para ele é um ser que resolveu se prender pelo pé e olhar a vida de uma forma diferente. Então ele faz com que a visão dele vire em 180. E essa é a ideia, mudar a visão sobre as coisas. Eu precisei fazer as escolhas para aprender a olhar as minhas escolhas de uma forma diferente. Essa coisa desse meu caminho diferente. Só que o pendurado, ele é um pouquinho lento, né? Porque ele está preso de certa forma. Então ele não pode ter movimentos muito bruscos, senão ele cai e bate a cabeça. Então ele age muito devagar. Então é um processo de mudança muito complicado, porque ele pode ser dolorido, ele pode ser chato, às vezes a gente pode até não querer, mas esse pendurado fala, a vida vai mudar de alguma forma, você vai aprender a olhar ela de uma forma diferente. Para ter um pouquinho de referência para todo mundo, em 2019, o ano foi o ano do pendurado. Então foi um ano onde todo mundo ficou precisando olhar de uma forma diferente tudo o que aconteceu e tudo na nossa cara. E muitas vezes chegou até a encher o saco ano passado, de tão devagar que talvez as coisas estavam indo, porque esse processo foi um pouquinho devagar, ele foi lento, foi às vezes dolorido. E é isso que a gente chega aqui, nesse lugar de vamos olhar um mundo diferente, vamos olhar para essas possibilidades diferentes. Como é que você vê esse mundo? Como é que você consegue entender esse mundo se você olhar ele de ponta cabeça? Ele vai ser igual ou ele não vai ser igual? O nosso próximo processo, que é até o fim dessa primeira fileira, e ele vai falar de uma forma um pouquinho diferente, que
de tudo, é, é o carro. O carro, ele é um pajem. É um pajem que dirige, né, uma carroça, né? Ele chama de carro, mas ele é uma carruagem aqui. E ele tem um cetro, que é o caduceu. O caduceu é o símbolo da cura. É o símbolo da cura física, emocional, é o símbolo até mesmo da medicina. E esse pajem, ele tem qual motor dentro desse carro dele? Tem duas esfinges, que são símbolos do destino. Só que um destino olha para baixo e um destino olha para cima. E é exatamente sobre isso que esse carro fala. Você vai para a praia ou você vai para a montanha? Tanto faz, mas desde que você escolha um caminho e vá por esse caminho. Tem que andar pelos caminhos. Então, vamos fazer um resumão dessa linha de cima. Eu precisei aprender a me transmutar por dentro, para aprender a enfrentar as minhas trevas, para desfazer as minhas máscaras, encontrar a minha sombra, para fazer as minhas escolhas, para eu ver o mundo de uma forma diferente, para eu começar a andar. Tudo a ver comigo. Precisou de 7 processos para você começar a andar e ir para frente. Né? Qual que é esse processo de ir para frente? Como é que eu vou para frente? Como é que eu faço para ir para frente? E parte desse processo é a cura, porque a cura está na mão dele. Né? Então, esse processo inteiro até aqui podia vir falar muito de uma mudança de vida, de transformação, radicalizar, sei lá, cortar o cabelo, mudar de país e falar de uns lugares muito aqui. Mas tudo isso levou à cura, de uma certa forma, uma cura pessoal, uma cura que vai estar dentro de mim. Então, tanto que quando a gente olha para essa carta, o pajem está olhando para frente. As cartas todas estão olhando para frente, como se fosse externalizar tudo que precisa ser externalizado, o que estava aqui dentro. Um movimento muito interno para se tornar externo e para ir para o mundo. Então a gente fala muito sobre andar, sobre caminhar, sobre o caminho de tudo. E é isso que o carro fala. Não importa o fim. O que importa é o caminho. Porque o fim talvez seja até o mesmo. Mas o caminho que você tomou para esse fim, você pode pegar o caminho mais rápido ou você pode pegar o caminho mais demorado. Ou você pode ir para a direita ou você pode ir para a esquerda. Ou você pode ir para lugar nenhum e ficar parado. E aí eu acho que o que vale, o que é importante nesse tudo, é a escolha, né? A gente ter um pouco mais de consciência, intuição para fazer a escolha do caminho, né? Que às vezes é um pouco difícil a gente falar, eu deixo, eu vou, eu fico, né? E eu acho que também vem a questão que eu acho mais engraçada de todas, é que o que essa carta representa é que você controla o seu destino. E quando eu deixo o meu destino me controlar, a vida vai me levando. E talvez ela me leve num lugar que eu não goste. Porque quem deixa a vida levar, solta a mão do volante. E o carro vai continuar indo para frente. Pisa no acelerador e solta a mão do volante. O carro vai continuar na frente. Só que se ele for bater numa parede, a culpa vai ser sua, porque você deixou alguém controlando. Sim. Você não está controlando o carro, que é a sua vida. Então, falar muito sobre esse processo de que assumir a culpa também pelo controle. Porque quando você resolveu não assumir o controle da vida, você deixou que alguém controlasse. Então, a culpa também é sua, de uma certa forma. Então, eu venho falar muito sobre entender esse processo, e eu acho que esse é o mais difícil de todos, porque aí a gente deixa de se culpar por certas coisas, deixa de se culpar e se tornar coitado do mundo, sabe? Aquela coisa tipo, eu não tô no lugar, você nunca tá no lugar certo na hora certa, né? Precisa o carro mostrar pra gente que, na verdade, você tá viajando errado, lindo. Você não tá tomando controle de você e você vai acabar onde Deus te levar. Onde esse caminho te levar. Pode ser o caminho mais dolorido de todos. Só que se você olhar pro lado, tinha o melhor caminho de todos. Você escolheu vir pra esse lado porque você foi idiota. Porque você escolheu passar por ele. Sim. Começamos a segunda fileira. Como a segunda fileira, se a gente já olha para ela, né, a primeira carta, e ela já vem pedir um resumão do passado. Porque a carta é a carta da verdade. A carta da verdade é a carta da justiça. A justiça olhada de frente, ela é uma mulher
sentada num trono, segurando de um lado uma balança e do outro uma espada. Então, é a justiça cega, né? Portanto, que os Ela olhos tem dela estão tampados. Uhum. E de um lado é a justiça que pondera e o outro lado é a justiça que condena. E o que é essa justiça? A justiça é a sua verdade. Só que quando a gente vira a carta da justiça, quando ela vem de encontro, a figura do feminino some. Vou dar um adendo. A parte de trás desse nosso templo que se encontra nessa figura tem a deusa Ísis, que é a deusa da vida. Então é a verdade sobre a minha vida. E quando eu viro de costas, eu perco a figura da Ísis e perco a figura da justiça. Aparece só um monstro incrustado atrás desse trono e o universo no fundo. O universo sendo o destino. E esse monstro é o nosso karma. Porque na mitologia egípcia, ele era o cachorro que comia o coração depois do tribunal de Osíris. Sabe, eles dizem que quando você morre, você tem que pesar uma pena. E se seu coração for mais leve que uma pena, quer dizer que seu coração não tem arrependimento se você foi uma boa pessoa. E se ele pesar mais, esse cachorro, que é metade crocodilo, metade, eu acho que leão, ele vai lá e come seu coração e sua alma cai na perdição eterna. Então ele é a primeira representação de karma que existe em toda a história, né? Começa lá nos egípcios. Então fala muito sobre enfrentar seus karmas de verdade, enfrentar todo esse processo que você fez até aqui, até mesmo os processos anteriores, porque esse karma olha para trás e já não importa mais a balança que pondera, né? A balança que vai medindo as coisas e a espada que vai castigando. Você vai sofrer o que não precisa nem sofrer, mas você vai se enfrentar com tudo aquilo que o karma te disse. E faz parte do seu processo, enfrentar seu karma. Porque se não... Até aqui a gente não estava falando de caminhos. Onde seus caminhos te levaram? Onde seus caminhos estão? O que você está fazendo? É o karma. E esse processo todo é muito engraçado, porque quando a gente enfrenta o nosso karma e a gente enfrenta a nossa verdade, de verdade, é a hora que a gente vai enfrentar o nosso ego, que é o que representa a próxima carta, que é o mago. Só que o mago visto de frente, ele domina todas as artes, ele fala sobre tudo. E ele tá olhando para fora, né? Ele tem uma figurativa de um jovem olhando para fora, falando sobre as mil ideias que ele tem em cima da cabeça, ele segura um fogo da transmutação. Aqui de costas, você não vê muita coisa, a não ser que ele tá segurando uma vela e existem flores, né? Então ele fala muito sobre esse ego que olha para dentro, né? Porque a carta ela olha para baixo, ela olha para dentro e ela olha para dentro para entender quem ela é, porque é isso que o mago é. O mago ele é o entendimento do nosso eu, ele é a nossa criatividade, ele é o solar do espontâneo, porque o louco que supostamente é um nada, né? Ou zero, se a gente for parar para pensar de uma questão numérica, ele é o um, ele é a aparição do um, né? Ele é a aparição do eu. Então, depois de eu enfrentar o meu karma, enfrentar todas as questões do que eu fiz até agora, vem um universo olhando para você falando: tá, linda, qual que é o babado? Quem é você? O que você está fazendo? O que você quer ser? O que você vai se transformar? Como você quer se transformar? O que você quer fazer? Porque o mago também traz as 1001 possibilidades, né? Porque ele é o um, ele é o começo. Ele domina os 4 elementos, ele te abre um caminho de oportunidades para construir a vida que quer, quando se quer, porque se quer. E a gente traz uma questão e a gente vai olhar, se você olhar, a gente está na segunda fileira. A carta que vem logo acima, que fala sobre, é como se a gente fosse uma roda, aí a gente tá, na verdade a gente chama de espiral, como se eu estivesse no mesmo ponto que o ponto de cima, só que às vezes de um assunto mais elevado. Cai exatamente em cima sobre a carta da força. A gente precisou reunir esse ego, essa força interior para enfrentar esses demônios. Só que dessa vez a gente vai para onde? A gente vai parar no encontro de quem somos. O que é o encontro de quem somos, se não as minhas sombras, o meu lado emocional e o meu lado racional num ser só. Uhum. Então a gente vai falar de uma evolução de um processo, a parte de cima desse processo, né? A gente vai subir nessa espiral. Então, eu não preciso mais enfrentar um lado meu.
eu já domino esse lado, eu já transmuto esse lado e eu já tenho certeza que eu posso transformar ele de alguma forma. Que é o que leva ao nosso... a esse mago. E o mais engraçado é que essa figura do mago... Olhando agora, porque eu não estava olhando as cartas da frente, a carta próxima, a carta que segue a gente, ela é muito um resumo das duas cartas anteriores. Porque quem aparece aqui? Aparece a roda da fortuna. A roda da fortuna são os fluxos da nossa vida. É a fortuna. O que é essa fortuna? É uma roda que fica girando e que se eu souber trabalhar com ela, eu faço ela girar mais rápido. Se eu não souber trabalhar com ela, eu travo ela. Então eu travo o meu destino, eu travo a minha roda. E aqui não, aqui me mostra um mago, o mago de dentro, que para de olhar para dentro, começa a olhar para fora e domina o seu destino. Quem está aos pés dele? A roda. A roda do tempo, esse portal mágico que a gente usa para atravessar e encontrar o nosso destino, o nosso fluxo de vida. Então, a gente precisou de enfrentar, né? Enfrentar todas as minhas decisões para encontrar o meu eu interior, para eu saber dominar minha vida, para eu saber entender como funciona o fluxo da minha vida e deixar o que eu tenho aos meus pés. Muito bom. Nossa, tá vindo um monte de imagem na minha cabeça. Tá contando a minha história. De uma forma simbólica. Tô me sentindo no espelho aí. Bem isso. Vamos para o próximo arcano, né? Esse próximo arcano, que é o que vem falar de quem? É a morte. Só que a carta da morte, eu falo que ela é muito engraçada, né? Ela representa a transmutação, a mudança, a renovação, o fim que muda para começos, porque todo mundo tem muito medo da morte, o que a morte representa, né? Mas a morte não é nada mais, nada menos do que a passagem de um ciclo para o outro também. Só que a sua morte, em vez de ser uma morte fúnebre, que aparece um cavaleiro, o cavaleiro do Apocalipse, que te olha e fala assim, vou vir aqui fazer a morte. Não, existe né? Não é. Aqui são dois homens sentados, tomando como se fosse um chá, e uma mulher fazendo um yoga lá atrás. Uhum. O que isso representa, né? Existem vários pequenos símbolos que representam a transmutação e a renovação de um sentido de transcendência. A gente transcende, e é uma transcendência, uma transmutação, que é sem dores, que é diferente do outro lado, que ele é sombrio. Esse lado é um entardecer, é um pôr do sol maravilhoso, com yoga e um chá. Entendeu? Ele vem falar muito sobre esse processo. E a parte mais engraçada é que quando você olha de baixo e cima, eu não sei se você consegue ver aqui muito bem, mas ó, a carta de cima é a lua sombria, com duas torres no fundo, duas torres ocas, com duas torres no fundo. Aqui são dois jovens, né? São duas pessoas. E quem está ao fundo deles? As torres, os nossos pilares. Mas existe um sol quente iluminando esses pilares, que é falar muito sobre o nosso processo de segurança, de estabilidade, sobre como a gente consegue se realmente transformar. E aqui eu posso te dizer com toda certeza que foi um ponto de grande mudança na sua vida. Até aqui, na verdade, né? Essa segunda fileira falou muito sobre uma mudança muito intensa, muito... Se fazia algo e depois resolveu fazer algo que queria realmente fazer da vida, de algo que queria realmente ser, porque fala muito sobre destino, sobre ideia do ego, sobre entender quem é, sobre como lidar consigo mesmo. Enquanto isso, no andar de cima, a gente fala muito sobre se entender, se ver, se perceber. Aqui não, aqui já está falando de alguém que está entendendo o que acontece, como acontece, o porquê acontece. Uhum. Né? Tem um processo muito forte de transformação, de transmutação, de mudança. E como nada na vida é impune, nada da vida vai só para o lado bom, a gente chega para o próximo lado. E eu sempre falo que é muito engraçado essas similaridades. Porque quem aparece aqui? Aparece o diabo de frente pra gente. E o diabo, ele é uma figura engraçada, porque ele é um demônio
em cima de um palanque, mostrando a si mesmo, e duas pessoas abaixo. Um homem, um demôniozinho de máscaras brancas e corpo preto, com uma árvore pegando fogo atrás dele, e uma mulher, uma demoniazinha, de máscara preta e corpo branco, com uma árvore atrás com frutos. E os dois estão presos por uma corrente. Aonde a Inter- gente vê esse símbolo? É Esse isso que eu símbolo ia falar antes? nos enamorados, né? E tá uma carta em cima da outra no jogo. Então, as suas escolhas estão sendo cobradas aqui embaixo. Então, Sim. é, porque a gente. O que esse diabo fala, né? Ele fala muito sobre poder, sobre as escolhas que a gente faz, sobre como a gente fica preso a certos ideais e ideologias. Então, por isso que. E a parte mais engraçada é que quando a gente vê essas duas figurativas, na carta de cima, elas estão se dando a mão, né? Como se elas fossem parceiras. Aqui não. Aqui os dois têm o pudor, os dois já tampam os órgãos genitais deles, com medo um do outro. E eles estão presos pela mesma corrente, então eles meio que têm que se ajudar. Então a gente fica à mercê do pudor, à mercê das nossas escolhas, à mercê do que a gente quer pra gente, à mercê desse jogo de poder. Então a gente fica meio que à mercê desse diabo. E é isso que está sendo pedido, e é isso que a gente está sendo testado. Porque nem tudo é rosas na vida, né? Nem tudo Uhum. é só beleza. A gente precisa entender quais são o que as nossas escolhas fazem, né? O que a gente está à mercê ou não. E é muito sobre esse ponto exatamente aqui. E esse processo de diabo, né? Esse processo de transformação, de entender a si mesmo, de entender processo de sexualidade, fala até sobre sexualidade, de certa Sim. forma, leva a gente para a próxima carta no seu jogo, que é a papisa. A papisa, ela olha para você. Eu tô falando, tem uma coisa do alfa vindo no seu jogo, que é que a papisa, o que ela representa? Ela, ela representa, né, dois lados, né? Ela é o dois. Ela representa o branco e o preto, ela representa o dentro e o fora, e ela fala muito sobre o mistério pessoal, porque ela é cheia de véu. Ela tem véu para tudo quanto é lado, ela se esconde atrás de véus, mas ao mesmo tempo ela aponta para um livro, o seu livro da vida. E ela pergunta: quem você quer escrever aqui? O que você quer escrever aqui? Qual é o seu mistério interior? Qual é o seu mistério? O que se esconde por detrás dos seus panos? Então, a gente olha, vamos dar uma lidinha sobre tudo isso que aconteceu até aqui. A gente para pensar que a gente teve que enfrentar o nosso karma para descobrir um poder interno, para entender como eu movimento o meu destino, para saber me levar sobre isso, né? Transcender tudo isso, para eu entender como esse processo de transcendência, como as minhas escolhas interferem no meu eu, para eu entender de onde vem a minha força. Porque a minha força talvez não esteja até no processo sexual, ela talvez venha de um processo muito mais intuitivo, porque a Papisa ela fala de uma intuição, e ela não é uma intuição espiritual, ela é uma intuição fora isso, ela é uma intuição. E a gente, quando a gente fala na energia sexual, ela é uma energia criativa, né? Ela não é uma É, ela é uma energia, a energia mais poderosa que existe, né? Que quando a gente está em processo criativo, a gente está acionando essa energia que é sexual também, né? Que é a energia do criador aí, é a fonte. não, é exatamente isso. Entender como esse processo se dá de dentro para fora, né? Como é que ele vai de dentro para fora, como é que ele vai se mudando, como é que eu vou aprender a dominar e escrever no meu próprio livro e vou falar, não, vai ser assim, não vai ser mais desse jeito. Sim. E para isso tudo acontecer, leva o próximo processo, né? O próximo processo é a carta do julgamento. A carta do julgamento, quando eu olho ela de frente, ela fala de um processo, de uma cena muito icônica na Bíblia, no livro do Apocalipse. Ela mostra o fim dos tempos, quando o anjo toca essas trombetas e os mortos se levantam e o julgamento final começa. E realmente
essa é a tipologia sobre esse julgamento final, sobre saber a julgar os processos, a entender que no final todos seremos julgados, independente do que eu fiz ou não. Mas o julgamento não é a culpa. O julgamento é o apresentar dos fatos. Porque a carta do julgamento é o fim, a carta do começo é a justiça. A justiça é a apresentação da verdade e o julgamento é o teste dessa verdade, para ver se essa verdade é verdadeira, para ver se ela é um processo de verdade. Porque quando eu julgo as coisas, eu aprendo a olhar para frente, eu olho para frente e falo, tá, tem isso e tem isso. Isso é bom, isso é ruim. E eu não vou culpando, né? Porque não é um processo de enfiar o dedo na cara da pessoa e falar assim, olha, você é culpado. Porque isso não é julgamento. Eu já Não. julguei a pessoa, eu já estou culpando ela, no final das contas. E a carta do julgamento fala mais ou menos sobre isso. Só que como o seu processo, ele vem de uma forma diferente. Ele não mostra o grande julgador, né? Que é o anjo na carta. Ele mostra os mortos se levantando. E a morte e os mortos se levantando é entendendo realmente entendendo qual que é o processo que eu vou fazer. Porque eu preciso levantar esses mortos, eu preciso dar uma revirada dentro de mim, levantar tudo que está morto dentro de mim, para eu saber para qual lado eu vou mandar. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. E isso tem muito a ver com a carta anterior, porque a carta anterior está falando sobre o poder interno. Então, eu estou falando de algo que vem de dentro de mim. E esses mortos, eles levantam de dentro de mim. Que são os meus medos, as minhas escolhas, aquilo tudo que eu resolvi enterrar. E que talvez com muita terapia a gente consiga revelar. Porque eu acredito que esse movimento ele é espiral, né? Então, às vezes a gente anda muito, mas às vezes a gente dá um passo para trás e se dá e olha de novo para aquilo, mas de repente aquilo já não ressoa da mesma forma, mas você olha de novo. Não, sim. E é muito interessante também, porque a gente olha para uma carta, ó, é uma carta que parece de noite o amanhecer, de noite o entardecer, quente, algo mais frio. E logo em seguida vem falar de um processo mais diurno, de reconhecimento solar, que é uma figura muito importante toda aqui. Porque quando você olha muito num processo, aqui na maioria das cartas, você vê sempre esse aspecto mais diurno ou noturno. Então, um processo muito mais emocional e um processo muito mais racional. Quando a gente fala desse processo, ele vai falar muito da racionalidade. Aprender a usar a racionalidade ao nosso favor. E a racionalidade, ela não precisa condenar as emoções. A gente precisa saber interligar os dois lados, saber fazer a razão trabalhar em prol da emoção e a emoção em prol da razão. Então, é muito sobre entender esse espaço, levantar esses mortos e realmente olhar os fatos. Uhum. Tá, eu fiz isso, mas hoje eu sei isso. E sabendo isso hoje, eu entendo que já não preciso mais fazer isso. E que está tudo bem. É isso. Exato. Sabe, tipo, você vai ficar aí tranquilo, lindo. E agora a gente já entra nessa terceira fileira e a gente vai chegando mais próximo do presente, mais próximo do agora e mais próximo do que está acontecendo agora realmente na sua vida. A gente vem falar primeiro da primeira carta dessa fileira, que é a carta do eremita. O eremita visto de frente, ele é só não é só um senhor, né? Ele é um senhor segurando uma luz para guiar o seu destino. O que é? É o conhecimento interno para brilhar, para saber me guiar. Essa guiança interna. E essa carta, ela olha para dentro. Ela tá olhando para dentro. Então, essa é a sabedoria interna olhando para dentro. Só que, quando eu vejo aqui, ó, é um processo muito maior de para fora, saber jogar a sabedoria para fora. Aqui não. Atrás existe uma lua. E eu vejo essa lua acontecendo. Eu vejo muito mais o cenário do que eu vejo o personagem. Do que é o diferente da outra carta, que eu vejo muito mais o personagem do que eu vejo o cenário. É como se, tipo, eu senti um trajeto assim, desse trajeto que eu fui transformando nesse caminho, agora eu tenho a capacidade de olhar para fora. Exato, porque essa lua aqui representa as ilusões. E é exatamente esse eremita, esse sábio,
sabendo olhar para as ilusões que ele cria dele mesmo e sabendo entender que não, eu vou saber jogar minha luz sobre isso. Eu falo muito sobre esse espaço de sabedoria, esse espaço maduro dentro de si. E a gente vê uma pessoa que foi amadurecendo conforme isso tudo vai se passando, né? Uhum. E o que eu mais gosto também é que a carta, ela tá olhando para dentro, mas ela tá um pouquinho virada para a direita, que é pro futuro na sua carta. Então, é muito mais uma sabedoria sabendo jogar esse processo para onde? Pro futuro. Saber criar um processo mais externo, saber jogar para frente, saber trabalhar, saber ir para frente. E isso leva à próxima carta, né? Que é as duas próximas cartas suas, que são cartas que vêm próximas do presente. A primeira delas é a carta da Imperatriz. E a Imperatriz, essa Imperatriz, ela olha para dentro. E ela olha para dentro e ela mostra muito mais. Diferente da frente, que você vê todo o campo de trigo, a fartura, aqui você vê um lago. De saber cuidar e acalentar também desses lados sombrios dentro de nós. E saber transformar e saber ser a mãe de si mesmo, a rainha, a imperatriz de si mesmo, saber cuidar de si, cuidar desse ser interior e como acalentar a si mesmo e como transformar a mim mesmo com a sabedoria que eu tenho de mim. O respeito, né, Então, por fala muito si. de um processo de cuidado. Exato. E essa imperatriz, o engraçado é que primeiro vem a imperatriz que cuida de si, e a próxima carta sua, que também está olhando para dentro, né, de cuidado próprio, para o imperador de costas. E esse imperador de costas, enquanto o imperador de frente ele está regendo o reino dele, aqui, quando ele vira para dentro, ele está apreciando aquilo que ele construiu. Ele não está falando da gerência do mundo externo, ele está falando do aprecio do mundo interno. Então, aprecio do trabalho, aprecio do meu valor. E isso representa o presente. Porque a carta que vem antes do louco, para a carta que vem depois do louco. Peraí, E o que. A carta que vem antes do louco e a carta que vem depois do louco, ela representa o seu presente. Porque esse louco, ele é uma passagem. Ele não é uma totalidade, né? Como ele é a passagem de um ponto para o outro, ele fala exatamente sobre esse processo de valorização que vem antes dele para o próximo processo que já fala sobre o futuro, que é para onde eu estou encaminhando, que é o quê? Esse imperador, ele olha para dentro, ele sabe valorizar o trabalho que ele fez, entendeu toda a função que ele está fazendo, e por isso que você olha o louco quando ele vê. Quando você olha para a próxima carta, que é a carta do louco, é uma carta que está olhando para trás. Ela está aprendendo a apreciar tudo que eu vi. Olha essa viagem que gostosa. Toda essa viagem que fiz até aqui. Olha que incrível, que maravilhosa, que poderosa. Que é bom, porque aqui a gente chega exatamente no presente. A gente chega no agora, o agora. Daqui para frente, são 1, 2, 3, 4 cartas que vão falar sobre o futuro e como as coisas vão se transformando. Então, a nossa linguagem sobre o passado vai mudar para uma linguagem mais do futuro. Eu achei legal isso, assim. E não só do mundo externo, né? Mas de quem eu me tornei, porque, lógico, eu tenho muito, mas é bom se olhar e saber quem que você se tornou, e enfim. E quando a gente fala sobre o futuro, né, as possibilidades do futuro, o que o futuro te reserva e quais são as próximas transformações que você pode tentar esperar? Aqui a gente fala muito sobre a próxima carta é a carta da estrela. E a estrela representa a esperança. Quando a gente aprende a jogar o que a gente tem de bom dentro de nós para o universo, saber trabalhar, olhar em direção à luz do fim do túnel. Só que essa sua estrela, ela não tem uma estrela só, ela existe uma chuva de estrelas. Então existe um alinhamento com o universo. Existe um universo olhando de volta para sua cara e buscando entender que você está se tornando um com o universo. Então faz muito parte desse processo de se tornar um com o universo. E esse se tornar um com o universo te leva ao próximo processo, que é o processo da temperança. A temperança, ela é vista como um anjo
que segura duas taças, uma prata, que representa as emoções, e uma dourada, que representa a razão. E a consciência, que é a água que vai de uma caneca para outra. Essa mesma água e essas mesmas canecas, elas aparecem na estrela, porque elas representam essas duas jarras da estrela. Então, é essa sabedoria nossa, esse conhecimento, essa nossa ideia, essa nossa mentalidade. Mas o anjo de costas, né, que é a sua carta, que olha para dentro, ele atrás tem a imagem do pendurado, né, a torre do pendurado lá do começo. Então, ele fala muito sobre aprender a olhar de formas diferentes essa relação da emoção e da razão, e como isso vai. Só que isso tem a ver com o divino também, né? Com o universo. Como é que esse meu razão e emoção tem a ver com o meu universo? Como é que eu posso ver isso de novas formas? Como é que o meu leão interior e a minha águia interior, que representam muito nessa carta, falam muito sobre mim, tem muito a ver com o meu processo. Então, a gente estava olhando para trás e a gente começou a olhar para dentro, eu comecei a olhar para dentro, até a gente chegar na próxima carta. No fim dessa... São as duas últimas cartas, né? A carta que acaba, as três colunas, e a última carta que resume meio que o fechamento desse processo. A carta, ela é a carta do sol. Só que é um sol que se encontra amanhecendo ou entardecendo. Eu nunca vou saber, porque eu não consigo ver ele. Eu só vejo uma luz aparecendo em uma parte escurinha do céu. Então é o ganho da razão ou a razão se tornando em emoção. Eu falo muito sobre um processo de liberdade, de libertar, de expandir a mente, de expandir essa mente racional, esse conhecimento do mundo externo, entender esse futuro, aprender a olhar cada vez mais para fora, para as possibilidades que tudo vai me trazer. E essa coisa, né, de todo esse conhecimento dessas possibilidades faz com que você se torne a última carta desse ciclo todo. E a última carta desse ciclo é a carta do Papa. O Papa representa a minha fé e a minha religiosidade e a minha comunicação. Como o que eu acredito pode ser transposto para o universo, para o mundo, e eu posso encarar o mundo de frente e saber me sustentar, saber transformar o que eu acredito no que eu digo, no que eu me transformo, no que eu sou. Então, se a gente for entender um paralelo entre o começo e o fim dessa sua história, essa sua história começou com você olhando para dentro e acabando com algo e se transformando, para se tornar um ser que olha para fora e se expõe os fatos da sua verdade. Então, um ser que veio de dentro para fora. Nossa. Esse ser que vai para fora, ele é um ser totalmente diferente, porque ele é um ser que ele aprendeu a acreditar naquilo que ele é, em como ele é. Ele aprendeu a ter fé em si mesmo e aprendeu a trabalhar a verdade dele, de alguma forma. Porque a gente passou por vários processos de entendimento, de reflexão, de como a gente vai se enfrentar a si mesmo, como às vezes a gente pode ser conflitante com a gente. Então, mais ou menos esse o seu caminho do louco. Esse o seu ciclo que você vem vivendo. Nossa, tem tudo a ver, assim. Até me emocionei, assim, tô emocionada, porque muitas vezes a gente não bota fé na gente, né? Quando eu troquei de ser professora, sair da sala de aula, sair de um serviço público para assumir uma missão de trabalhar por conta, é um desafio, né? Porque você várias vezes passa na sua cabeça, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? Uhum. E é aquilo, né? A gente precisa ver para crer, né? E o crer, ele não tem nada a ver com ver, ele tem a ver com sentir, com perceber. E só não acreditar, porque quando a gente acredita na gente, a gente sente que a gente é capaz, a gente sabe que é capaz, a gente pode, porque a gente é capaz. Independente de qualquer coisa, eu acredito em mim, a gente é capaz. Você é capaz. E é um Né, Murilo? processo. Então, né? E é um processo que, se a gente for ver,
E o engraçado é que quando você olha esse Papa, e se você for parar para pensar na sua profissão, o Papa ele coloca duas chaves aos pés dele, com dois discípulos na frente dele. Então são as chaves para a emoção e para a razão, e os discípulos que seguem o caminho desse Papa. E você, como terapeuta, é exatamente isso. Né? Saber pegar todo esse seu conhecimento, tudo que você sabe, e dar as chaves para as pessoas entenderem qual é o caminho delas e como é que eu vou abrir essas portas que vão me aparecendo pelo caminho. Sim. É uma leitura, eu sei que é meio íntima, ela é meio pessoal, mas ela é bastante simbólica, né? Mas é interessante a gente como terapeuta, a gente mostrar que a gente passa pelos processos, né? Porque a gente está passando pelos processos e a toda hora. Essa é uma leitura geral, mas eu me vejo nos processos aí, nos pequenos, médios e longos, né? Às vezes um processo desse a gente pode passar num dia. A gente acordar olhando para dentro e fazendo um caminho do louco num dia, né? A gente, ou no mês, ou sei lá, né? Mas é uma leitura que é legal a gente partilhar de um processo nosso com o outro, né? Que todo mundo passa, né? Alguns nos momentos, outros nos outros, e a gente toda hora tá em ciclo, né? Essa roda da vida aí, se libertar dessa roda de samsara é muito difícil, né? Não, assim, completamente. E é entender que os seus processos, muitas horas, eles podem parecer muito ruins, mas eles são extremamente necessários para que a gente ultrapasse eles. Exato. Porque o que você tira de cada processo é força, basicamente, né? Poder, energia, você transmuta essa energia que fica estagnada dentro de você, né? Esse bloco energético. Sim. E aí a gente vai começando a se transformar, lógico. Às vezes chega alguma coisa nova em que a gente tem que passar por um ciclo de novo, mas às vezes alguma ferramenta que a gente conseguiu no processo antigo vai servir para o processo novo, né? Uhum. E aí é um ciclo. Né? A espiral que vai subindo, né? Sim. E por isso que é importante todos os processos de autoconhecimento, né? O quanto que um processo do tarô, ele é muito sério, porque ele é um processo simbólico em que você se enxerga aí, né? São símbolos falando sobre você. Então, Eu estava lendo um texto que falava sobre a Gestalt, né? Sobre a figura e fundo. E comecei a ver até mesmo o próprio tarô como uma outra reflexão de que o mínimo mudar das cartas, aqui, principalmente no meu tarô, eu mudo a figura e o fundo. Sim. Eu mudo a forma de se ver o processo, eu mudo tudo. E é bem legal, bem interessante perceber isso, que ele vai se adaptando. E conforme eu vou mudando as cartas de lugar também, nesse caminho, poderia ter sido uma outra coisa completamente diferente. Porque se eu mudar uma carta de lugar, já muda o caminho. Exatamente, muda toda a cadeia de significados, né? Exato. E todo um processo que vai se interligando de alguma forma. Sim. No fechamento, quero agradecer você pela disponibilidade, pela partilha de conhecimento, de sabedoria, né? A gente sempre tem muita troca e foi muito válido. E quem ainda não conhece o trabalho do Murilo, segue aqui no Instagram. Fala o seu Instagram, Murilo. Murilo Merlin. Murilo Merlin. E vocês vão gostar muito. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço toda a oportunidade. E é isso aí, vamos no fundo. Até a próxima. O Murilo volta. Até a próxima. Ele tem uma caixinha de surpresa aí. Cada hora vai ter um assunto diferente.